O portal de notícias Barbacena Online, a Rádio Sucesso FM, tem o prazer de receber um professor de História, Filosofia e Sociologia e Projeto de Vida na Escola Centro Educacional Vanderlei Arruda, na cidade de Dores de Campos. Ele é Beto Aliani. Aliás, a escola onde ele trabalha está completando 30 anos neste ano de 2022. Beto Aliani é pesquisador da história dos tropeiros, assunto que a gente vai conversar a partir de agora na cidade de Dores de Campos e também na região. E esse trabalho acontece desde o ano de 2011. Beto, seja bem-vindo ao canal BOL. Te agradeço, Ricardo, primeiramente pela oportunidade de estar aqui. Uma boa noite para você e um abraço para seus rádio ouvintes, né? E um agradecimento especial também ao Edson Brandão, que me apresentou a você, que hoje nós estamos aqui tendo uma conversa interessante. Então vamos lá, Beto, conta para a gente um Vamos. pouquinho desse momento atual da cidade de Dores de Campos primeiro, para a gente contextualizar a nossa conversa Sim. sobre o tropeiro de forma geral. A Dores contemporânea, a Dores de Campos atual. Eu digo que a identidade histórica, a identidade cultural e a identidade econômica de Dores era especialmente baseada no movimento tropeirístico desde lá de 1890 até os anos de 1980. Essa saga, eu nem digo viagens, Ricardo, eu digo essa saga dos tropeiros de Dores, tá? O resultado é uma cidade de Dores de Campos hoje com mais ou menos 200 selarias, entre as famosas selarias de fundo de quintal, as pequenas selarias, as médias selarias e as grandes selarias, que inclusive são exportadoras desse artesanato de Dores de Campos. Então, essa identidade de Dores de Campos atual, ela é fruto desse passado dos tropeiros, tá? Perfeito. Agora, como é que surgiu o interesse em contar a história dos tropeiros dorenses e quais foram, né, o processo e a metodologia que você utilizou para contextualizar a história? Sim, em 2011 eu apresentei um trabalho na UFSJ, era um trabalho, na época, o professor Orlando, que depois viria a ser o meu orientador na minha monografia, né, para bacharelado, uma história interessante da cidade onde a gente vive. E eu sempre tive essa vontade de contar a história do tropeiro, mas eu saí muito cedo de Dores, morei em vários lugares do Brasil, depois eu retornei, né, e fiz o meu curso de História já bem mais velho, já casado, com filhos já formados. Então, eu com 46 anos, eu entrei na Universidade de História, né? E era meu sonho, falar, agora eu tenho como contar essa história do tropeiro. Porque como eu trabalhei com a metodologia da história oral, Ricardo, os repositários, os depositários dessa história já estavam em idade bem avançada. Então, eu senti na obrigação de resgatar essas pessoas, a história que eles tinham, que eles viveram, que eram pessoas que estavam em loco, tropeiros, mulheres de tropeiros, negociantes, que forneciam para os tropeiros, né? Inclusive, o meu livro de depoimento, algumas pessoas hoje já não estão mais com a gente, mas a memória delas estão nas minhas entrevistas, nos meus DVDs, nos meus livros de transcrição, e eu pude contar essa história porque Dores de Campos, ela é o que é em função dessa atividade tropeira, desde lá do comecinho da nossa República, 1890, mais ou menos, né? Agora, Então, eu me senti na obrigação de contar essa história, certo? sim. Sim. Não, eu queria te perguntar se você considera Dores de Campos uma cidade histórica, por conta desse contexto aí. Eu considero ela uma cidade histórica. Eu não considero, Ricardo, ainda, a gente tem trabalhado nisso, no bojo da nossa região do Campo das Vertentes, Dores de Campos não é uma cidade turística, Ricardo. A nossa cidade, como qualquer cidade, tem a sua história. É uma cidade histórica. Ela tem a sua história, mas ela não é uma cidade turística. E quando eu apresentei
apresentei em 2008 trabalho na universidade como professor, qual foi o meu título? Tropeirismo de Campos, o tropeirismo de dores, o tropeirismo de atalho. Eu expliquei que dores de Campos ao contrário de se tem estrada real para crescer, como Tiradentes, São João, Pratos, Barbacena, Antônio Carlos, Lagoa Dourada, né, que usou esse mote da estrada real como um desenvolvimento turístico. Dores de Campos, tanto é que não faz parte da estrada real. Ela está inserida na trilha dos Inconfidentes, que está na estrada real. Então, Dores de Campos eu ainda considero uma cidade histórica, não uma cidade turística. Temos trabalhado para fazer de Dores de Campos uma cidade turística. E a gente, devagarzinho, nós estamos conseguindo algum sucesso, né? Tanto é que nós estamos aqui representando Dores na sua rádio, né? Uhum. Tá? Agora, em se tratando de visibilidade, o que a Sim. história dos tropeiros agrega para a cidade de Dores de Campos? Desde 2011, como eu tenho trabalhado, já tinha uma colega minha, que é professora de História também, em 2005, ela fez um museu itinerante, aí eu peguei esse gancho dela em 2011, e assim, o que isso nos trouxe para Dores? Nós tivemos, Ricardo, isso nos dá uma visibilidade. Entrevistas, né? O Globo Rural nos procurou, o Terra de Minas nos procurou, a Rede Bandeirantes agora que fez aí uma coletânea do cavalo a nível de Brasil, fez com a gente um episódio de Dores de Campos, pedindo que a gente explicasse esse tropeirismo e integrasse esse tropeirismo dentro do Brasil. Então, isso nos deu visibilidade, né? Uma outra forma de visibilidade, nós criamos a Festa do Tropeiro de Dores de Campos e a gente recebe, Dores de Campos, Ricardo, é uma cidade de 10 mil habitantes. Na nossa festa, que é um dia só, a gente coloca 4 mil a 5 mil pessoas dentro de Dores de Campos, né? E assim, vem pessoas do Brasil inteiro que foram filhos de tropeiros, netos de tropeiros, tropeiros antigos que moram em São Paulo, que moram em Belo Horizonte, já pessoas de mais idade. Eles vieram recordar, relembrar a sua história, né? E nesse interim, Ricardo, Dores de Campos entrou com um projeto na Câmara Municipal. Nós temos o Dia do Tropeiro, e isso levou alguns vereadores a entrar com um projeto na Assembleia Legislativa. Hoje nós somos a capital mineira da selaria, né, já oficializada, e nós temos um projeto para tornar Dores de Campos a capital brasileira da selaria. Quer dizer, isso nos traz uma visibilidade. As selarias de Dores usam, né, o selo capital mineira da selaria, né? As celas, né, os congêneres, os arreios, né, são conhecidos a nível mundial, né? E qual que foi uma outra visibilidade, Ricardo? Em 2014, nós fomos procurados, eu trabalhava na administração de Dores, fui procurado, ele trabalha com cinema em Belo Horizonte, e pelo Chiquitão, que é artista plástico em Ouro Preto, muito ligado a trabalhos com a Globo, que infelizmente, eu até postei lá no IHGB, ele veio a falecer o mês passado, né? O artista plástico Chiquitão. Foi até notícia do G1, né? E eu fiquei assim, muito surpreso, né? Que era um cara que eu conhecia, tive muito carinho por ele, tenho muito respeito por ele. O Rai Evangelista já era um produtor um pouco com a idade mais avançada, né? Os dois apareceram em Dores de Campos porque viu a entrevista, se não me engano, do Globo Rural ou do Terra de Minas, e queria saber qual que era a história do tropeirismo de Dores. Aí, numa conversa, desculpa, Ricardo, numa conversa, eu passei o meu material para eles, do material que eu estava produzindo, e já estava em 2014, eu apresentei a minha TCC, né, minha tese de conclusão de curso, para bacharelado, e eles levaram para Belo Horizonte e leram. Depois eles voltaram, e assim, na primeira conversa, eles foram muito sinceros comigo, falaram: eu achava que era meio uma conversa sua, esse tropeirismo tão particular e tão peculiar de Dores de Campos. Mas eu estou vendo que realmente isso é uma verdade. Nós pesquisamos a nível de Brasil,
a nível da região da América Latina, inclusive, nós não achamos nada igual ao tropeirismo de Dores de Campos. Qual que foi a proposta dele? Fazer um filme de longa-metragem que ele deu o nome de O Burro de Guizo. Certo? Essa é a sinopse do longa-metragem. Né? Nós fizemos um workshop, eu esqueci de mandar as fotos para você, mas eu vou mandar. Ele colocou como Burro de Guizo. Nós fizemos um workshop numa noite no clube em Dores de Campos. Ele ainda não saiu um papel que é um pouco mais dispendioso, né? É um pouco mais de gasto. E ele é um cineasta um pouco independente. Ele não trabalha com Lei Rouanet, ele capta, né, verbas de outras formas, inclusive ele entra com a verba dele, né, para poder a gente fazer esse longa-metragem. Então, nós tivemos um contato muito forte. Como a gente não conseguiu dar andamento, ele foi fazer um filme com Congonhas, depois eu não tive mais contato. Na época, ele era um cineasta com seus 86 anos, Ricardo. Isso eu estou falando de 8 anos atrás. Né? Depois eu não consegui ter mais contato com ele. Eu até tentei falar com a família do Chiquitão para me saber se o Raimundo Evangelista ainda também é vivo, porque o Chiquitão era mais novo. Né? Mas nós temos esse filme. Né? Qual que é o meu sonho? Criar um museu do tropeiro em Dores de Campos, né? Não um museu itinerante, como aquelas fotos que eu mandei para você. Por quê? Porque esses tropeiros mais antigos eles foram falecendo, e que a gente chama de tralha do tropeiro, a traia do tropeiro, a família achava que ela viraria, jogava fora, vendia barato, dava aquele material. Então, foi se perdendo com o tempo essa cultura material do tropeiro, né? E eu consegui resgatar alguma coisa, e essas pessoas, essas famílias, elas dizem, o dia que Dores tiver um museu mesmo, um memorial, um museu do tropeiro, a gente doa para o museu, sem problema. Então, esse é um sonho. E um museu, com essa história da capital mineira da selaria, com essa ideia de se fazer um longa-metragem, com a festa do tropeiro, eu acredito que Dores possa se inserir nesse circuito turístico nosso, que é muito forte, nacional e internacionalmente, Ricardo. Nós estamos falando de São João del Rei, Tiradentes, entendeu? Então, a gente deu meio que um up nessa história que estava realmente perdida. Perfeito. Beto, Entendeu? agora, veja bem, você falou um pouquinho sobre história e tudo. Eu queria saber, durante essas suas pesquisas, o que você encontrou de história dos tropeiros, né? Você deve ter alguma coisa bem interessante, ou algumas coisas bastante interessantes para contar para a gente também, né? Olha, temos muita coisa, Ricardo. Por exemplo, os tropeiros de Dores, primeiro, eles começaram viajando dentro de Minas, que para mim é um estado-país, de tão grande que é Minas Gerais. Né? Só que os nossos tropeiros, quando eu falo que essa história ela não é só local, ela é regional, você pode até considerada, né, entre aspas, a nível nacional, porque os nossos tropeiros de Dores, eles foram até a Bahia, Paraná, Goiás, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E os tropeiros de Dores de Campos, eles tinham uma média de viagem, Ricardo, de 6 a 9 meses, né? Pelos caminhos, pelas trilhas. Nós temos tropeiros, que inclusive o Romeu Reis, que é um tropeiro, uma família tradicional que é o protagonista do meu livro, né? Uma pessoa que eu admiro demais, ele está com 84 anos hoje. Ele ficava 2 anos fora sem ir a Dores de Campos, entendeu? As trilhas, a forma como eles negociavam. O que eu fiz, Ricardo? Eu peguei um espaço-tempo de 250 anos e estudei o tropeirismo colonial, o tropeirismo imperial e o tropeirismo da República, né? Porque em 1890 você já tem um ano de República. E fiz um paralelo. Então, realmente, e assim, eu me lembro que o meu orientador me deu um site da Dédalos, da USP, falou, pesquisa aqui. Se você não achar nada parecido com o tropeirismo de Dores, é porque não existe. E eu não encontrei nada, Ricardo, nada. Ele é um tropeirismo particular e peculiar de Dores de Campos. Entendeu? Então, esses tropeiros, eles negociavam assim, Ricardo, eles saíam
e calculavam, por exemplo, daqui a 6 meses eu vou estar no lugar tal. Eles entravam na região, vendiam os seus produtos, eles não recebiam o dinheiro na hora, Ricardo, eles recebiam na volta. Então, não importava se eles ficassem 6 meses, um ano e meio para voltar, só recebiam na volta. Era um negócio, como a gente fala, né, na época era no fio do bigode, era a confiança que eles tinham, entendeu? Então, assim, e o tropeirismo de Douros, os tropeiros de Douros, porque os tropeiros da colônia, você pega ali, né, o caminho velho, o caminho novo, o caminho dos Sabarabuçu, esses tropeiros já tinham o local certo para poder vender seus produtos, principalmente aqui em Minas, no ciclo do ouro, que é ali que estava a agitação econômica nessa época no Brasil, ele sabia. Não, o tropeiro de Dores, ele ia de região em região, já tinha suas regiões, né? Mas ia fazendo o que a gente chama de peão. Entrava numa região, visitava uma vila, um arraial, uma cidade, uma fazenda, um sítio. Eles iam fazendo o peão dentro da região. Por isso que essas viagens demoravam demais, entendeu? Então, a média de viagem de um tropeiro de Dores, o Ricardo, era de 6 a 9 meses, entendeu? Geralmente se preparava tudo durante a Semana Santa para depois da Semana Santa viajar. Então, eles tinham mais ou menos um cálculo. Mas tinha tropeiro que ficava um ano e meio, 2 anos fora, Ricardo. Entendeu? E as famílias desses Tá? tropeiros, né? Como é que elas viviam enquanto eles estavam aí pelas trilhas, pelos caminhos? Não Como é é? que funciona? Funcionava assim. Aqui na nossa terra, né, a gente chama de o esteio da família, né? Era o arrimo da família, né? Aquele que segurava a barra da família. Então, o que acontecia? Esses tropeiros saíam de viagem, eles tinham a tranquilidade de viajar, porque sabiam que os comerciantes doces estavam cuidando da família, né? Então, o que acontecia? Tudo que a família precisava era anotado naquelas antigas cadernetas, né? Eu tenho até cadernetas antigas, né? De gente que guardou cadernetas dos alimentos secos e molhados, que chamava naquela época, né? E tinha comerciante que também tinha barracões, né? Não as selarias que a gente conhece, mas os barracões de arreio, de miudezas, de cedras, né? Em geral, que forneciam para os tropeiros. E essas pessoas, esses comerciantes, só recebiam depois que o tropeiro voltava, Ricardo. Então, 9 meses, um ano e meio, e não estou falando de 1 ou 2 tropeiros, não estou falando de uma centena de tropeiros, né? E assim, a família precisava de remédio, era o comerciante do armazém que passava o dinheiro. Uma criança, ou dinheiro para o parto em Barbacena ou São João, quando era um parto de risco, era o comerciante, entendeu? Que fornecia o dinheiro. Acontecia de algumas vezes o tropeiro mandar pela Maria Fumaça, estação de Pratos, onde eles estavam, iam fazendo as baldeações, ou algum tropeiro que estava voltando, ou mandava algum depósito em banco, na época era o Banco da Lavoura, que depois veio a ser o Banco Real. Mas, geralmente, o dinheiro vinha na cintura do tropeiro, entendeu? E ele só acertava depois que chegava. Então, esses comerciantes foram o arrimo de família desses tropeiros. Então, eles poderiam viajar tranquilo, porque sabiam que esses comerciantes estavam cuidando da família deles. Agora, você Entendeu? comentou aí sobre a Maria Fumaça, né? De que forma que Sim. ela foi uma aliada do tropeiro? Foi por conta dessa possibilidade de mandar as coisas de um lado para outro? Sim. Para você Como é ter uma que... ideia, sim, para você ter uma ideia, Ricardo, o tropeiro ele era muito organizado, então ele já calculava, daqui 3 meses eu vou estar na região tal. Então ele mandava, deixava uma carta, deixava produtos já para ser produzidos, mercadorias para ser produzidos em Dores de Campos, e já deixava, ó, daqui 3 meses estarei na estação tal, estarei passando por lá. Pode enviar as mercadorias para mim, que o almoxarifado, o pessoal do Correio da Maria Fumaça guarda o almoxarifado para mim. Então, a viagem era assim, entendeu? Foi um grande auxiliar. E tinha uma coisa muito interessante, Ricardo. Os tropeiros, apesar de considerarem as suas tropas como uma segunda família, porque eram esses animais que davam o sustento da família deles, muitas vezes eles negociavam as tropas
no Vale do Paraíba Paulista, no sul de Minas, que é a região do café ainda, que era o forte do tropeiro de Dores, negociava os animais. Então, ele mandava um recado para o fazendeiro tal, falava, daqui 6 meses vou estar aí, já estou em fim de jornada, vamos negociar a tropa para a sua plantação do café. Ou então negociava a tropa para a plantação do marmelo, em Delfim Moreira, em Marmelópolis. Então, o que eles faziam? Para voltar mais depressa, para preparar uma outra tropa e uma outra carga, eles vendiam seus animais e vinham baldeando de trem até chegar na estação de Prados e chegar em Dores. Então, a Maria Fumaça foi uma grande aliada dos tropeiros de Dores de Campos. Perfeito, Beto. Bom, essa é a primeira parte da nossa entrevista e Sim. A gente está conversando sobre o tropeirismo de forma geral, não só em Dores de Campos, mas também na região. Na próxima parte, na segunda parte da nossa entrevista, a gente vai falar um pouco mais sobre as tropas, a sina dos homens que trabalhavam como tropeiros. Vamos falar também dessa herança do tropeirismo para a cidade de Dores de Campos e contar ainda alguns detalhes sobre pau de arroxo, né, arranchamento e outros detalhes. Então, o chavante, sopradeira, rédea de cabelo, zial, e por aí vai. É a famosa traia dos tropeiros, Ricardo. Então, daqui a pouquinho, a gente faz a segunda parte da nossa entrevista aqui, falando sobre o tropeirismo. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.